Você consegue imaginar o som de milhares de vozes ecoando em uníssono depois de testemunhar o impossível? Pense neste cenário. Águas divididas ao meio, um caminho seco onde antes havia apenas mar profundo, e atrás de você, o exército mais poderoso do mundo sendo engolido pelas ondas. Nesse momento extraordinário, quando a liberdade finalmente se tornava real após gerações de correntes e açoites, uma mulher ergueu seu instrumento e sua voz cortou o ar do deserto. Miriam, a profetisa, não apenas testemunhou esse milagre. Ela o celebrou de uma forma que atravessaria milênios. Mas quem realmente foi essa mulher? O que a preparou para esse momento histórico? Sua jornada começou muito antes do Mar Vermelho, em meio ao choro de bebês hebreus sendo arrancados dos braços de suas mães. Foi ali, entre a dor e o terror do Egito escravocrata, que uma menina demonstrou uma coragem que desafiaria o próprio faraó. Essa menina cresceria para se tornar não apenas a irmã de Moisés, mas uma líder por direito próprio. Uma voz que Deus escolheu para falar ao seu povo. Hoje você vai conhecer os momentos que definiram Miriam. Desde sua astúcia infantil, que salvou um bebê destinado à morte, passando por seu papel como primeira profetisa reconhecida nas Escrituras, até as lições dolorosas que aprendeu quando o orgulho quase destruiu tudo. Esta não é apenas a história de uma mulher antiga, é um espelho que reflete nossos próprios desafios de fé, liderança e humildade. Cada capítulo da vida de Miriam carrega verdades que podem transformar nossa caminhada hoje. Você está pronto para descobrir como uma simples pergunta feita por uma criança mudou o curso da história? Como um tambor nas mãos de uma mulher se tornou símbolo de vitória? Como até mesmo os escolhidos de Deus enfrentam consequências quando se desviam do caminho? Ao longo deste conteúdo, vamos desvendar 6 dimensões da trajetória de Miriam. Começaremos no rio Nilo, onde tudo quase terminou antes de começar. Celebraremos junto às margens do Mar Vermelho, quando a adoração se tornou profecia viva. Entenderemos o que significava ser profetisa em uma época onde mulheres eram invisíveis aos olhos da sociedade. Confrontaremos o momento sombrio em que a rebelião trouxe lepra e isolamento. E, finalmente, refletiremos sobre o legado duradouro que ela deixou para todos nós. Antes de mergulharmos nessa jornada transformadora, eu gostaria de convidar você a fazer parte desta comunidade. Se esta história já está tocando seu coração, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser inspirado pela palavra de Deus. Sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas verdades poderosas. Agora respire fundo, porque estamos prestes a voltar milhares de anos no tempo para o Egito Antigo, onde uma menina estava prestes a tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Prepare seu coração, porque a história de Miriam começa com um ato de vigilância que mudaria o destino de uma nação inteira. O Egito respirava opressão. Em cada esquina das habitações dos hebreus, o medo pairava como uma nuvem densa e sufocante. O decreto do faraó não deixava margem para a esperança. Todo menino nascido deveria ser lançado ao rio. Era uma tentativa cruel de controlar uma população que crescia apesar da escravidão brutal. Nesse cenário de pesadelo, nasceu um bebê que carregava em si algo especial. Uma luz que sua mãe Joquebede reconheceu imediatamente. Por 3 meses, ela conseguiu escondê-lo, mas bebês crescem e seus choros ficam mais fortes. Chegou o dia em que não havia mais como ocultar sua existência. Foi então que a fé se transformou em ação criativa. Joquebede preparou um pequeno cesto, tecido com fibras de papiro e impermeabilizado cuidadosamente. Ela não estava abandonando seu filho. Estava entregando-o nas mãos de Deus da única forma que conhecia. E foi Miriam, ainda criança, quem recebeu a missão mais importante de sua jovem vida: vigiar. Enquanto o cesto flutuava entre os juncos do Nilo, Miriam se posicionou estrategicamente. Ela não sabia o que aconteceria, mas estava presente, atenta, pronta. Quantos de nós teríamos essa presença de espírito nessa idade? Quantos permaneceriam firmes quando tudo parecia perdido? O som de vozes se aproximando deve ter acelerado o coração de Miriam. Era a filha do faraó,
acompanhada de suas servas, descendo para o banho ritual. Quando a princesa avistou o cesto e ordenou que o trouxessem, o destino de Moisés pendia por um fio. Ao abrir e ver o bebê chorando, algo se moveu dentro dela. Compaixão, aquele sentimento que Deus planta até mesmo em corações que vivem em palácios construídos sobre sofrimento alheio. A princesa sabia que aquele era um menino hebreu, mesmo assim, decidiu poupá-lo. E foi nesse momento exato que Miriam fez algo extraordinário. Ela não fugiu com medo, não permaneceu paralisada. Ela se aproximou da realeza egípcia e, com uma sabedoria que desafiava sua idade, ofereceu uma solução: encontrar uma ama de leite hebreia para cuidar da criança. Pense na coragem necessária para esse ato. Uma menina escrava, aproximando-se da filha do homem que ordenara a morte de todos os bebês hebreus. Mas Miriam não via a impossibilidade. Ela via uma janela aberta por Deus. A princesa concordou, e em minutos, Joquebede estava de volta aos braços de seu filho, agora protegida pela própria casa real, sendo paga para amamentar seu próprio bebê. Esse episódio nos revela algo profundo sobre como Deus opera. Ele não precisa de exércitos ou revoluções violentas para reverter situações impossíveis. Muitas vezes, usa a iniciativa sábia de uma criança, uma palavra dita no momento certo, uma presença vigilante no lugar correto. Miriam nos ensina que disponibilidade vale mais que capacidade aos olhos de Deus. Ela não tinha poder, posição ou recursos, mas tinha algo muito mais valioso. Estava lá, atenta e disposta a agir quando a oportunidade surgisse. Quantas vezes perdemos oportunidades divinas porque não estamos presentes? Quantas vezes Deus abre portas, mas estamos distraídos demais para atravessá-las? A vigilância de Miriam não era passiva, era ativa e intencional. Ela não apenas observava, ela estava pronta para responder. Essa prontidão espiritual é algo que precisamos cultivar em nossa própria jornada. Nem sempre saberemos quando Deus nos chamará para agir, mas podemos estar preparados, atentos aos movimentos dele ao nosso redor. A infância de Miriam também nos desafia a repensar nossas limitações autopercebidas. Ela não esperou crescer, ter credenciais ou autoridade formal. Viu uma necessidade e agiu dentro de suas possibilidades. Deus não mede nossa utilidade pela idade, gênero ou status social. Ele procura corações dispostos. Quando encontra essa disposição, até mesmo uma menina às margens de um rio pode se tornar instrumento de salvação para uma nação inteira. O que Miriam guardou não foi apenas um bebê, foi o futuro libertador de Israel. O homem que confrontaria o mesmo faraó e lideraria o êxodo mais famoso da história. Essa parte da jornada de Miriam nos convida a olhar ao redor e perguntar: o que Deus colocou sob nossa vigilância? Que sonhos, pessoas ou chamados estão flutuando como cestos no rio de nossa vida, esperando que tomemos uma atitude sábia no momento certo? Que possamos aprender com essa menina corajosa a estar presentes, vigilantes e prontos para agir quando Deus abrir o caminho diante de nós. Décadas se passaram desde aquele dia no Nilo. A menina que salvou Moisés havia se tornado uma mulher madura, testemunha de pragas impossíveis, da teimosia de Faraó e, finalmente, da saída triunfal de todo um povo do Egito. Mas nada, absolutamente nada, preparou os israelitas para o que aconteceria no Mar Vermelho. Cercados por um lado pelo mar e por outro pelo exército egípcio mais poderoso que existia, a situação parecia sem saída. Muitos já murmuravam que seria melhor ter permanecido escravos do que morrer ali no deserto. Então, Deus agiu. As águas se dividiram de uma forma que desafiava toda a lógica natural. Um caminho seco surgiu, onde deveria haver apenas abismo aquático. Israel atravessou em segurança, milhares de pessoas caminhando entre paredes de água que permaneciam erguidas por poder divino. Quando o último israelita pisou na outra margem e os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram à sua posição natural, engolindo carros, cavalos e soldados. O poder que os escravizara por gerações estava agora afundando diante de seus olhos.
O que você faz quando testemunha um milagre dessa magnitude? Como você responde quando o impossível se torna realidade diante de você? Moisés e o povo começaram a cantar, suas vozes erguendo-se em adoração espontânea. Mas foi Miriam quem transformou aquele momento em algo ainda mais memorável. Ela pegou um tambor, um instrumento simples mas poderoso, e começou a tocar. Não era uma batida qualquer, era um ritmo de vitória, uma declaração musical de que Deus havia triunfado sobre os inimigos de seu povo. Rapidamente, todas as mulheres de Israel se juntaram a ela. Milhares de tambores começaram a soar em uníssono, acompanhados de danças e cânticos de júbilo. Miriam liderava essa celebração feminina, sua voz proclamando: "Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro." Cada palavra era uma declaração de fé, cada batida do tambor era um testemunho do poder divino. Ali estava uma mulher não apenas participando da adoração, mas liderando-a, guiando outras a expressar sua gratidão a Deus. Esse momento nos revela dimensões profundas sobre a adoração verdadeira. Primeiro, adoração genuína é resposta, não rotina. Miriam não estava cumprindo um ritual religioso ensaiado, ela estava reagindo de forma visceral ao que Deus acabara de fazer. Sua adoração brotava de um coração que reconhecia a magnitude do milagre. Segundo, a adoração coletiva tem poder multiplicador. Quando Miriam começou a tocar, ela não guardou sua alegria para si mesma. Ela contagiou outras mulheres, criando uma onda de louvor que certamente fortaleceu a fé de toda a comunidade. Terceiro, e talvez mais importante, esse episódio nos mostra que adoração é proclamação. O cântico de Miriam não era vago ou genérico, ele declarava especificamente o que Deus havia feito. Ele nomeava o milagre, cristalizava a vitória em palavras que seriam repetidas de geração em geração. Quando adoramos assim, estamos não apenas expressando gratidão, mas também criando memória espiritual, marcadores que nos ajudarão a lembrar da fidelidade de Deus em tempos futuros de dificuldade. A escolha de Miriam de usar um tambor também é significativa. Instrumentos criam atmosfera, movem emoções e envolvem o corpo na adoração, não apenas a mente. A dança que acompanhava o cântico mostrava que a celebração de Deus envolve todo o nosso ser. Não estamos falando de entretenimento religioso, mas de expressão autêntica de um coração transformado pelo encontro com o sagrado. Quando foi a última vez que você adorou com essa intensidade? Quando permitiu que a gratidão transbordasse não apenas em palavras murmuradas, mas em celebração genuína? O tambor de Miriam nos desafia hoje. Vivemos em uma época onde é fácil receber bênçãos de Deus e seguir em frente sem pausa para celebrar. Quantos mares vermelhos Deus já abriu em sua vida? Quantas vezes Ele te livrou de situações impossíveis, providenciou quando não havia saída, curou quando a medicina desistiu? E o que fizemos com essas vitórias? Documentamos, celebramos, proclamamos? Ou simplesmente passamos para o próximo desafio sem registrar a fidelidade divina? Miriam nos ensina que cada vitória merece seu cântico, cada libertação merece seu tambor. Não porque Deus precisa de nosso louvor para se sentir validado, mas porque nós precisamos adorar para não esquecer. O ato de celebrar grava em nossa memória espiritual quem Deus é e o que Ele fez. Nos momentos futuros de dúvida, quando novos desafios surgirem, poderemos voltar a essas memórias e lembrar: o Deus que abriu o mar para meus pais na fé é o mesmo que caminha comigo hoje. A cena do tambor também quebra barreiras sobre quem pode liderar na adoração a Deus. Miriam não pediu permissão, ela simplesmente respondeu ao mover de Deus. Sua liderança não diminuiu a de Moisés, mas complementou. Havia espaço para ambos, cada um contribuindo com seus dons únicos para a celebração coletiva. Isso nos lembra que na economia de Deus não há hierarquia de valor na adoração. Todos são convidados a erguer sua voz, seu instrumento, sua dança diante do Criador. Então pegue seu tambor espiritual, seja ele qual for. Pode ser sua voz, sua criatividade, suas palavras,
seu testemunho. E faça como Miriam. Não guarde a celebração só para você. Convide outros a se juntarem. Que sua adoração seja tão contagiante que inspire aqueles ao seu redor a também reconhecer o que Deus tem feito. Porque quando adoramos juntos, algo poderoso acontece. A fé coletiva se fortalece e a glória de Deus se manifesta de maneira ainda mais intensa. Logo após o episódio do tambor, algo significativo acontece no texto bíblico. Miriam recebe um título que a distingue de forma única: profetisa. Em Êxodo 15:20, ela é chamada Miriam, a profetisa, tornando-se a primeira mulher nas Escrituras a receber formalmente essa designação. Esse não era um título decorativo ou honorário dado por simpatia familiar. Era o reconhecimento divino de que Deus havia escolhido falar através dela, que sua voz carregava autoridade espiritual e que seu papel na liderança de Israel era inegável. O que significa ser profeta ou profetisa na tradição bíblica? Muito além de prever o futuro, como muitas vezes imaginamos, profetas eram porta-vozes de Deus. Eles recebiam revelações divinas e as comunicavam ao povo. Eram consciências espirituais que lembravam a comunidade da vontade de Deus, que confrontavam quando necessário e encorajavam em tempos de desânimo. Miriam exercia todas essas funções. Sua influência não se limitava ao momento do Mar Vermelho. Ela continuou sendo voz ativa durante toda a jornada no deserto. O profeta Miqueias, séculos depois, confirmaria a importância dessa liderança tríplice quando Deus declarou: Eu te fiz subir da terra do Egito e te enviei Moisés, Arão e Miriam. Miqueias 6:4. Note que Miriam está ao lado de seus irmãos como parte da liderança que Deus levantou para conduzir Israel. Não era uma assistente ou uma figura secundária. Era co-líder reconhecida pelo próprio Deus. Moisés trazia a lei e liderava politicamente. Arão representava o sacerdócio e a mediação ritual. Miriam trazia a voz profética e liderava na adoração. Cada um tinha seu papel distinto, mas complementar. Essa estrutura de liderança nos ensina sobre a sabedoria de Deus em distribuir autoridade e responsabilidade. Nenhum líder humano, por mais capacitado que seja, consegue carregar sozinho todos os aspectos necessários para guiar o povo de Deus. Precisamos uns dos outros. Moisés precisava de Arão e Miriam tanto quanto eles precisavam dele. Essa interdependência não é fraqueza, é o design divino para a comunidade saudável. Quando valorizamos os dons diferentes que cada pessoa traz, a obra de Deus floresce de forma mais completa. A presença de Miriam como profetisa também fala diretamente sobre o coração de Deus em relação às mulheres. Em uma cultura profundamente patriarcal, onde mulheres tinham pouquíssima voz pública, Deus escolhe uma delas para ser sua porta-voz. Isso não era acidente ou exceção relutante, era declaração intencional. Deus não está limitado por construções sociais humanas. Ele chama quem quer chamar. Capacita quem escolhe capacitar, independente de gênero, classe ou qualquer outra categoria que humanos usam para criar hierarquias. Ao longo da história bíblica, veremos outras profetisas seguindo os passos de Miriam. Débora julgaria Israel e lideraria militarmente. Hulda seria consultada pelo próprio rei quando um livro da lei fosse descoberto. Ana proclamaria sobre o Messias no templo. Essas mulheres e outras não identificadas continuaram o legado que Miriam iniciou, provando que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, não se limitando a nossas expectativas ou tradições. Mas ser profetisa não era apenas privilégio, era peso. Liderança espiritual vem com responsabilidade proporcional. Aqueles que falam em nome de Deus precisam viver de acordo com o padrão divino. Precisam vigiar seu coração constantemente, pois a mesma boca que proclama verdades pode também proferir palavras destrutivas quando o orgulho entra. Miriam descobriria isso da forma mais dolorosa, como veremos em breve. Mas mesmo seu erro futuro não anula a realidade de seu chamado, apenas confirma a humanidade de todos os que Deus escolhe usar. O reconhecimento de Miriam como profetisa nos convida a refletir.
Como estamos usando a influência que Deus nos deu? Todos nós temos alguma esfera de influência, seja em família, trabalho, comunidade ou igreja. Estamos usando essa influência para apontar para Deus ou para nós mesmos? Estamos encorajando outros na fé ou desanimando-os com críticas e negatividade? Liderança espiritual, em qualquer nível, é sobre servir o propósito de Deus, não construir nosso próprio reino. Miriam também nos ensina que Deus valoriza diferentes formas de liderança. Ela não liderava como Moisés liderava, e isso estava perfeitamente bem. Sua contribuição através da adoração, encorajamento e voz profética era única e necessária. Muitas vezes caímos na armadilha de comparar nosso chamado com o de outros, sentindo-nos inadequados porque não nos encaixamos em um molde específico. Mas Deus não fabrica líderes em série, Ele cria cada um com propósitos específicos. Se você pegar o seu lugar e deixar o autor se sentir em você, por favor ative o sininho, para não perder as próximas reflexões que vão transformar sua jornada de fé. A profetisa Miriam permanece como testemunho eterno de que Deus levanta vozes onde menos esperamos, de que liderança autêntica serve em vez de dominar, e de que quando permitimos que Deus nos use segundo o seu design original, impactamos gerações futuras de formas que nem podemos imaginar. Até aqui a história de Miriam tem sido inspiradora, uma trajetória ascendente de coragem, liderança e impacto espiritual. Mas a narrativa bíblica não embeleza seus heróis, ela os apresenta em toda a sua humanidade complexa. E é em Números 12 que encontramos o momento mais sombrio da vida de Miriam. Um episódio que revela como até os mais fiéis podem tropeçar quando deixam de vigiar o coração. O texto nos diz que Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua esposa Cuxita. Superficialmente, a crítica era sobre a escolha matrimonial de seu irmão. Mas o versículo seguinte revela o verdadeiro problema. Acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? Ali estava a ferida real, a insatisfação que corroía por dentro. Miriam, que havia sido chamada profetisa, que liderara a adoração no Mar Vermelho, agora questionava por que Moisés recebia mais reconhecimento, mais autoridade, mais acesso direto a Deus. É fascinante e assustador como o orgulho opera. Ele não surge gritando, ele sussurra. Começa com pequenas comparações, pequenos ressentimentos. Por que ele e não eu? Eu também tenho dons. Eu também ouço Deus. Essas perguntas em si não são necessariamente erradas, mas quando brotam de um coração ferido pelo orgulho, elas se transformam em veneno. Miriam havia esquecido algo fundamental. Deus distribui chamados diferentes porque tem propósitos diferentes para cada pessoa. A graça dada a Moisés não diminuía a graça dada a ela, mas o coração humano tem dificuldade em aceitar essa verdade quando o orgulho fala mais alto. A resposta de Deus foi imediata e dramática. Ele convocou os 3 à tenda da congregação e, em uma manifestação de sua glória, deixou cristalino que Moisés tinha um relacionamento único com ele. Enquanto outros profetas recebiam revelações em sonhos e visões, com Moisés Deus falava face a face, claramente e sem enigmas. A pergunta retórica de Deus corta como espada. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés? Quando a nuvem da presença divina se retirou, Miriam estava leprosa, sua pele branca como neve. A doença não era apenas punição física, era símbolo poderoso. A lepra, na cultura hebraica, representava impureza espiritual. Aquela que havia liderado em adoração, agora estava cerimonialmente impura, incapaz de permanecer no acampamento, separada da comunidade que havia ajudado a liderar. O pecado oculto do coração agora se manifestava visivelmente no corpo. Arão, percebendo a gravidade do momento, imediatamente clamou a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que pecamos. É interessante notar que, embora ambos tenham murmurado, apenas Miriam foi atingida pela lepra. Alguns estudiosos sugerem que ela foi a principal instigadora, enquanto Arão seguiu sua liderança.
Outros propõem que, como sumo sacerdote, Arão tinha que permanecer puro para exercer suas funções. Independente da razão, a consequência para Miriam foi devastadora. Mas aqui surge um dos momentos mais belos dessa história dolorosa: a reação de Moisés. O homem que acabara de ser difamado, criticado injustamente por sua própria irmã, não guardou rancor. Em vez de satisfação pela punição dela, ele imediatamente intercedeu: Ó Deus, rogo-te que a cures. Essa breve oração revela o coração de um verdadeiro líder segundo o padrão divino. Moisés não se vingou, não se alegrou com o sofrimento de quem o feriu, não aproveitou a situação para consolidar sua autoridade. Ele amou, perdoou e intercedeu. A resposta de Deus à intercessão de Moisés é igualmente instrutiva. Ele concordou em curar Miriam, mas estabeleceu uma disciplina de 7 dias fora do acampamento. Havia consequência, sim, mas também havia restauração. A disciplina de Deus não é vingança, é pedagogia. Ele não destrói, ele corrige. Miriam precisava aprender a gravidade de seu erro, mas Deus não a descartou. Durante aqueles 7 dias, algo notável aconteceu. Todo o povo de Israel esperou. Eles não seguiram viagem sem ela. Essa pausa coletiva demonstrava o valor que Miriam ainda tinha para a comunidade, apesar de seu erro. As lições desse episódio doloroso são múltiplas e penetrantes. Primeiro, o orgulho pode destruir mesmo os mais dedicados servos de Deus. Ninguém está imune. Quanto mais tempo servimos, mais influência temos, mais vulneráveis nos tornamos à tentação de achar que merecemos mais reconhecimento. Segundo, murmuração e crítica contra a liderança estabelecida por Deus são pecados sérios. Não porque líderes são perfeitos ou estão acima de prestação de contas, mas porque questionar o chamado de alguém é questionar a sabedoria de Deus que o chamou. Terceiro, disciplina divina é prova de amor, não rejeição. Deus corrigiu Miriam porque ela ainda fazia parte de seus planos. Se ele simplesmente a ignorasse, isso sim seria abandono. Quarto, perdão e intercessão são marcas de maturidade espiritual. Moisés nos ensina a responder ao mal com bem, a crítica com oração, a rejeição com amor. Finalmente, sempre há caminho de volta. A lepra de Miriam não foi sentença permanente, foi pausa para reflexão e arrependimento. Olhando para nossas próprias vidas, quantas vezes já caímos na armadilha da comparação e do ressentimento? Quantas vezes criticamos outros líderes porque secretamente acreditamos que faríamos melhor? O espelho de Miriam reflete nossos próprios pontos cegos, mas também nos oferece esperança. Mesmo quando falhamos gravemente, Deus não desiste de nós. Ele disciplina, corrige, mas também restaura aqueles que se arrependem genuinamente. Estamos dispostos a passar por nossa própria quarentena espiritual, reconhecendo nossos erros e permitindo que Deus trabalhe em nosso caráter. A jornada de Miriam chegou ao fim em Cádiz, no deserto de Zin. Números 21 registra simplesmente: Miriam morreu e foi sepultada ali. A brevidade da declaração contrasta com a magnitude de sua vida. Aquela menina que observou um cesto no Nilo, a mulher que ergueu seu tambor em vitória, a profetisa que liderou a adoração e também errou gravemente, agora descansava. O povo lamentou sua partida, reconhecendo que uma era havia terminado. Mas morte não é fim de legado, é apenas transição de como esse legado continua impactando. E o legado de Miriam é multifacetado, complexo e profundamente relevante para nós hoje. Primeiro, ela nos deixou o exemplo de coragem desproporcional ao tamanho físico ou social. Uma menina escrava teve ousadia de se aproximar da realeza egípcia com uma solução que salvaria o futuro libertador. Isso nos ensina que Deus não mede nossa utilidade por nossa idade, posição ou recursos, mas por nossa disponibilidade e fé. Quantas vezes deixamos de agir porque achamos que somos pequenos demais, jovens demais, sem credenciais suficientes? Segundo, Miriam nos legou o poder transformador da adoração celebrativa. Seu tambor no Mar Vermelho não foi mero entretenimento religioso, foi declaração profética.
foi ensino através da música, foi solidificação de memória espiritual. Ela nos ensina que a adoração genuína é resposta ao que Deus fez, e que quando adoramos autenticamente, inspiramos outros a também reconhecerem a bondade divina. Em uma época onde a adoração muitas vezes se torna performance, Miriam nos chama de volta à autenticidade, a celebração que brota do coração transformado. Terceiro, ela deixou o precedente de liderança feminina no povo de Deus. Como primeira profetisa reconhecida, Miriam abriu caminho para incontáveis mulheres que viriam depois dela. Seu exemplo desmonta argumentos que tentam silenciar vozes femininas na obra de Deus. Quando Deus chama, capacita e usa uma mulher, quem somos nós para questionar? Miriam nos lembra que o Espírito Santo não discrimina por gênero e que a igreja é mais forte quando todos os dons são valorizados e liberados. Quarto, e talvez mais desconfortável, Miriam nos legou a honestidade sobre falhas humanas, mesmo em pessoas escolhidas por Deus. Sua história não esconde o erro, não minimiza a consequência, mas também não permite que o erro defina toda a narrativa. Ela foi corajosa e falhou, foi profetisa e pecou, foi restaurada e disciplinada. Essa complexidade é libertadora, porque nos tira da pressão impossível de perfeição. Podemos servir a Deus fielmente, mesmo sabendo que tropeçaremos no caminho. O que importa não é nunca cair, mas levantar arrependidos e permitir que Deus nos restaure. Quinto, Miriam nos ensina sobre a importância de vigiar o coração contra o orgulho, especialmente quando somos usados por Deus. Quanto mais impacto temos, mais vulneráveis nos tornamos à tentação de achar que somos indispensáveis ou especiais demais. Seu erro com a lepra serve como aviso permanente. Mesmo os mais dedicados podem se desviar quando deixam de cultivar humildade. Mas também nos mostra que Deus não descarta seus servos por um erro. Ele os corrige para que continuem úteis em sua obra. Sexto, através da intercessão de Moisés por ela, Miriam nos deixa o exemplo de como devemos tratar aqueles que nos ferem. O perdão rápido e a oração genuína de Moisés estabelecem o padrão para relacionamentos saudáveis na comunidade de fé. Não guardamos rancor, não nos alegramos com o sofrimento de quem nos machucou, não aproveitamos momentos de fraqueza alheia para nos promover. Em vez disso, intercedemos, perdoamos e trabalhamos pela restauração do outro. Quando pensamos no legado completo de Miriam, vemos uma tapeçaria rica de lições entrelaçadas. Sua vida nos convida a ser corajosos em momentos decisivos, a celebrar cada vitória que Deus nos dá com adoração autêntica, a aceitar os chamados que Ele coloca sobre nós, independente do que outros pensem, a vigiar constantemente contra o orgulho e a comparação, e a sempre lembrar que disciplina divina é amor, não rejeição. Ela nos mostra que uma vida impactante não é aquela sem erros, mas aquela que permanece no caminho apesar dos tropeços. O fato de Miriam ser lembrada até hoje, milênios depois de sua morte, prova que vidas dedicadas a Deus deixam marcas eternas. Ela não teve filhos registrados nas Escrituras, não escreveu livros, não construiu monumentos físicos, mas seu cântico ecoa através dos séculos, sua coragem inspira gerações, e suas falhas ensinam humildade a todos que se acham imunes ao erro. Esse é o tipo de legado que realmente importa. Não quanto acumulamos ou quão famosos ficamos, mas como nossas vidas apontam outros para Deus e ensinam verdades que transcendem nossa própria existência. Hoje, ao olhar para Miriam, não vemos apenas uma figura histórica distante, vemos um espelho de nossa própria jornada. Vemos que Deus pode usar nossas pequenas atitudes corajosas para mudar destinos. Vemos que a adoração genuína tem poder de transformar comunidades. Vemos que chamados divinos vêm com responsabilidades que precisamos levar a sério. Vemos que mesmo quando falhamos, há caminho de volta se nos humilharmos diante do Senhor. E vemos que uma vida, com todos seus altos e baixos, pode deixar um legado que inspira incontáveis outros a também caminharem com Deus. Depois de caminhar pela vida completa de Miriam, desde as margens do Nilo
até sua sepultura em Cádiz, é impossível não fazer conexões profundas com nossa própria realidade. As circunstâncias mudaram, os desertos são diferentes, mas os princípios espirituais permanecem os mesmos. Então, como as lições dessa profetisa antiga se aplicam aos desafios que enfrentamos hoje? Vamos explorar algumas aplicações práticas que podem transformar nossa caminhada de fé. Primeiro, a vigilância espiritual de Miriam criança nos desafia a estar atentos às oportunidades que Deus coloca diante de nós. Vivemos em uma época de distrações constantes, onde olhamos mais para telas do que para as pessoas ao nosso redor. Quantas margens do Nilo estamos perdendo porque não estamos presentes, atentos, prontos para agir quando Deus abre uma porta? Talvez seja uma conversa que poderia trazer esperança a alguém desesperado. Talvez seja um momento de falar a verdade com amor, quando todos ao redor permanecem em silêncio. Talvez seja simplesmente estar disponível quando alguém precisa. A vigilância espiritual não é paranoia, é sensibilidade ao mover de Deus ao nosso redor. Segundo, o tambor de Miriam nos convoca a recuperar a prática da celebração intencional. Nossa cultura evangélica contemporânea muitas vezes separa a adoração em um compartimento de domingo de manhã, como se Deus só merecesse nosso louvor em horários específicos. Mas Miriam nos mostra que a adoração brota espontaneamente quando reconhecemos o que Deus fez. Que tal começar um diário de vitórias, onde você registra cada vez que Deus responde oração, abre caminho ou te livra de situação difícil? E quando ler esses registros, que tal literalmente erguer sua voz em gratidão, cantar, celebrar? Não precisa ser performance para outros, pode ser expressão autêntica entre você e Deus. Terceiro, o reconhecimento de Miriam como profetisa nos desafia sobre como tratamos dons e chamados diferentes dos nossos. Quantas Miriams existem em nossas comunidades cujas vozes são silenciadas por preconceitos ou tradições que não refletem o coração de Deus? Estamos abertos a ouvir quando Deus fala através de pessoas que não se encaixam em nossos moldes esperados? E se você é alguém que sente um chamado, mas enfrenta resistência, a história de Miriam te encoraja. Deus não precisa de aprovação humana para chamar quem Ele quer. Continue fiel ao que Ele colocou em seu coração, mesmo quando outros questionam. Quarto, o erro de Miriam nos alerta sobre os perigos sutis do coração não vigiado. Faça uma pausa agora e examine honestamente. Há comparações tóxicas em seu coração? Você se pega ressentindo o sucesso de outros? Há críticas que você faz sobre líderes que, no fundo, brotam de orgulho ferido e não de preocupação genuína? Se a resposta for sim para qualquer dessas perguntas, você está no mesmo caminho perigoso que Miriam trilhou. A boa notícia é que reconhecer o problema já é meio caminho para a cura. Confesse a Deus essas áreas de orgulho. Peça que Ele trabalhe em seu coração antes que as consequências se manifestem. Quinto, a disciplina que Miriam experimentou nos ensina a responder corretamente quando Deus nos corrige. Nossa cultura odeia disciplina, sempre buscando atalhos e evitando desconforto. Mas crescimento espiritual genuíno frequentemente passa por 7 dias fora do acampamento. Períodos onde Deus nos coloca em pausa para trabalhar em nosso caráter. Se você está passando por um desses momentos agora, não se rebele, não fuja. Aceite a correção como amor divino, permita que Deus faça a cirurgia necessária em sua alma. Do outro lado dessa disciplina, há restauração e utilidade renovada. Sexto, o perdão de Moisés estabelece o padrão para nossos relacionamentos. Quem te feriu recentemente? Quem falou mal de você, te traiu, te decepcionou? Você está nutrindo ressentimento ou está intercedendo por restauração dessa pessoa? O caminho de Moisés é mais difícil, mas é o caminho de Jesus. Perdoar quem nos machuca é uma das práticas espirituais mais poderosas e libertadoras que existem. Não libera apenas o outro, libera principalmente nós mesmos da prisão da amargura. Finalmente, o legado de Miriam nos faz refletir sobre que marca estamos deixando. Quando sua jornada terrestre terminar, o que as pessoas dirão? Mais importante, o que Deus dirá?
Você está investindo em coisas eternas ou apenas acumulando conquistas temporárias? Está usando seus dons para servir ou para se promover? Está construindo o reino de Deus ou seu próprio império? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Miriam nos lembra que uma vida impactante é aquela alinhada com propósitos divinos, não com ambições humanas. Implementar essas aplicações não acontece da noite para o dia. Transformação genuína é processo, não evento pontual, mas cada pequeno passo conta. Cada vez que escolhemos vigilância em vez de distração, celebração em vez de passividade, humildade em vez de orgulho, perdão em vez de vingança, estamos nos moldando à imagem daquele que nos chamou. E com o tempo, esses pequenos passos se transformam em jornada completa, em legado que ecoa além de nossa existência. Então o convite hoje é simples, mas profundo. Escolha uma área da vida de Miriam que mais tocou seu coração e transforme-a em ação concreta esta semana. Talvez seja finalmente perdoar alguém. Talvez seja celebrar uma vitória que você negligenciou. Talvez seja vigiar seu coração contra comparações tóxicas. Talvez seja usar seu dom mesmo quando outros não reconhecem seu valor. Seja o que for, não deixe que essa história seja apenas informação consumida. Permita que seja transformação vivida. A jornada de Miriam chegou ao fim há milênios, mas as verdades que ela nos ensina permanecem vivas e pulsantes. Cada geração precisa redescobrir por si mesma o que significa ser corajoso quando tudo parece perdido, adorar autenticamente quando Deus age, liderar com humildade, reconhecer erros com honestidade e deixar um legado que aponta outros para o Criador. Que possamos ser essa geração que não apenas conhece a história de Miriam, mas vive os princípios que ela nos legou. Chegamos ao fim desta jornada pela vida de Miriam, mas os ecos de sua história continuam ressoando em nossos corações. Das margens do Nilo ao deserto de Zin, acompanhamos uma vida que foi tudo menos comum. Vimos coragem infantil que desafiou impérios, adoração contagiante que celebrou milagres, liderança profética que quebrou barreiras, erros dolorosos que trouxeram disciplina e restauração que provou que Deus não desiste de seus escolhidos. A beleza da história de Miriam está justamente em sua humanidade completa. Ela não foi perfeita, e é exatamente por isso que sua vida nos inspira tanto. Porque se Deus usou uma pessoa com falhas, medos, orgulho e necessidade de correção, então há esperança para cada um de nós. Não precisamos esperar sermos perfeitos para sermos úteis nas mãos de Deus. Precisamos apenas estar disponíveis, vigilantes e dispostos a aprender com nossos erros quando tropeçamos. O tambor de Miriam ainda ecoa através dos milênios, nos chamando a erguer nossa própria voz em adoração. Sua coragem ainda inspira, nos desafiando a agir mesmo quando tudo parece impossível. Seu erro ainda ensina, nos alertando sobre os perigos do orgulho não confrontado. E sua restauração ainda encoraja, nos lembrando que sempre há caminho de volta quando nos humilhamos diante do Senhor. Que possamos honrar o legado dessa primeira profetisa, vivendo vidas que também apontem outros para a fidelidade, o poder e a misericórdia de Deus. Se esta história tocou profundamente seu coração, se você foi desafiado, inspirado ou confrontado pelas verdades que exploramos juntos, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas com essas mensagens transformadoras e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a história de Miriam. Sua participação faz toda a diferença na expansão deste ministério. Que o Deus que levantou Miriam para proteger, celebrar e liderar continue levantando homens e mulheres em cada geração para cumprir seus propósitos. E que você seja um deles, carregando em seu coração as lições dessa profetisa corajosa enquanto caminha em sua própria jornada de fé.